Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, continuando meditando com a cor branca, né? Nós vamos passar alguns dias sem voltar para o verde, porque nós estamos vendo a memória de alguns santos e beatos que são extremamente importantes para a nossa história, extremamente importantes para a nossa vida cristã. E que bom que você está aqui para continuar meditando junto comigo. Sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenina da comunidade Chuva de Rosas. E que bom ter você aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda, e que assim nós possamos então nos confiar à Santíssima Trindade e abrir nossos corações para que o Senhor venha nos ajudar neste sábado, dia de São Bento Abade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins ao seu lado. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam-lhe o rosto, 2 os pés, e com as 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, eu estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. E nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirada do altar com uma tenaz, e tocou minha boca assim dizendo: Assim que isto tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, o Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor, refugie a santidade em vossa casa. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenham medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja reconhecido. O que vos digo na escuridão, digam à luz do dia. O que escutas ao pé do ouvido, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daquele que matam o corpo, mas os que podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode destruir a alma e o vosso corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da cabeça de todos são contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu vou me declarar em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui a memória de um santo que é
muitíssimo conhecido por nós hoje em dia, graças à sua oração tão forte, graças a tudo aquilo que ele prescreveu e tudo aquilo que ele deixou na história da nossa vida católica, da nossa vida cristã, e em particular por conta dele, graças a ele, nós vivemos de modo muito profundo a vida eremítica, a vida monástica e a vida enclausurada. Por conta de tudo aquilo que São Bento escreveu, de tudo aquilo que São Bento prescreveu, de tudo aquilo que São Bento direcionou, muitas ordens religiosas nasceram e se organizaram a partir daquilo que ele escreveu pela primeira vez. Mas já vamos chegar lá. O primeiro ponto aqui é entender e saber um pouco da história de São Bento. Ele nasceu na Umbria, uma região da Itália, em 480 d.C., ano Domini. Abandonou os estudos em Roma para viver em oração e penitência em uma gruta de Subiaco. Imagina só isso. A família mandou São Bento estudar em Roma, na Cidade Eterna. Santa Escolástica, irmã de São Bento, até certo ponto acompanhava ele, às vezes de perto, às vezes não. Mas ela acompanhava e ela observava muito São Bento. Nesse sentido, né? Observava muito o irmão dela. E aí, de repente, imagina só, você descobre que o seu filho, sua filha, parou de estudar, desistiu de estudar. Ou você ouve, né? Você ouve que seu irmão, sua irmã não quer mais saber dos estudos, quer abandonar tudo. Como você iria reagir? Como você iria reagir? Imagine você caminhando por aí, seguindo os preceitos de tudo aquilo que a vida judaica está prescrevendo, e de repente vem alguém que diz: segue-me, segue-me. Foi o que aconteceu com São Bento, especificamente, assim como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos. Os discípulos que escutaram a voz de Jesus e ele dizia: segue-me. E da mesma forma, São Bento ali em Roma escutou a voz de Deus e assim ele foi seguir essa voz e viver em oração e penitência em uma gruta, em Subiaco. Ele nasceu em uma família nobre romana, mas chocou-se com a vida desregrada da capital de Roma, né, da capital do Império Romano. E isso é algo que é interessante de se pensar, porque quantos de nós já hoje em dia estamos tratando aquilo que é certo como se fosse algo estranho, e estamos tratando aquilo que é errado como algo banal e já costumeiro no nosso dia a dia? Quantas e quantas vezes você olha ao teu redor e está tendo 1000 situações de pecado à tua volta, e mesmo assim você não tem coragem de apontar o dedo e dizer: isto é errado, eu não quero isto. Você aceita a realidade de pecado, você aceita as situações erradas dentro da tua casa, você aceita as situações de pecado dentro da tua família, você aceita as situações que não revelam a presença cristã dentro da tua casa. Como é que você quer verdadeiramente viver com Deus? Como você quer verdadeiramente ter uma vida cristã de fato se você aceita esse tipo de coisa? Não pode. E São Bento, vindo de uma família nobre romana, ele não aceitou isso. Ele se chocou demais com a vida desregrada da capital do Império Romano. Uma capital que até certo ponto, já no século V, já começava a ser um pouco mais influenciada pela vida cristã. Aos poucos ela ia sendo influenciada pela vida cristã. E aí, naquele ambiente que vagava entre alguns cristãos crescendo, algumas comunidades cristãs crescendo, São Bento se chocou com a realidade imensa de pecados na capital do Império Romano, e assim ele vai morar numa gruta. Aos 20 anos ele se retira para uma região montanhosa e inacessível chamada Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos, sendo alimentado por um monge local. Agora pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você está sozinho. Você está em uma situação onde o ambiente agora é puramente solidão, solitude, né? Você com Deus dentro da caverna. É até um exemplo quase carmelita, né? Assim como o Santo Elias fez. Aqui nós temos São Bento. E aí São Bento está ali naquela situação e ele escuta uma voz. A voz dizia: quem enviarei? Quem irá por nós?
que é justamente aquilo que está aqui na visão do profeta Isaías, aqui no versículo 8 do capítulo 6, uma visão que em particular, meus irmãos e irmãs, eu gosto muito dessa passagem, porque foi graças a essa passagem, quando eu estava lá no Carmelo, visitando o Carmelo pela primeira vez, graças a essa passagem de Isaías capítulo 6, eu escutei essa passagem, escutei a voz de Deus, e o Senhor confirmou na minha vida que Ele queria uma comunidade que reunisse a força do Espírito Santo com o silêncio contemplativo do Carmelo. Ele queria uma comunidade cheia do Espírito Santo, movida pelo poder do Espírito Santo, carismática como ela deve ser, unida à força do silêncio e da contemplação orante, tal qual os carmelitas. Foi neste dia, eu estava no dia 13 de julho de 2024. Eu visitei o Carmelo pela primeira vez e era justamente essa passagem do profeta Isaías que estava sendo lida naquela missa, naquele sábado. E o que foi que o Senhor disse para mim? Eu estou precisando de alguém. E eu tenho certeza que foi o mesmo que São Bento escutou naquela gruta. Eu estou precisando de alguém. Eu estou precisando de um filho, uma filha que possa dizer sim para mim e que eu possa enviar para proclamar a palavra, para anunciar o que é correto, para anunciar o que é santo, para começar uma obra nova. Quem eu enviarei? Quem irá por nós? É interessante que Deus está falando aqui não pelos anjos, não pelos serafins que aparecem na visão, não por todos aqueles que estão cantando ao redor dele, não. Ele está falando aqui porque ele está realmente sentado no trono, já com o poder de trindade. Ele está verdadeiramente revelando-se para Isaías como Deus trino e uno. Quem irá por nós? Quem irá por Deus Pai, Senhor dos Exércitos? Quem irá por Deus Filho, Redentor do mundo? Quem irá pelo Deus Espírito Santo, Paráclito? Quem irá por nós? E aqui, meus irmãos e irmãs, da mesma forma como Isaías respondeu, tenho certeza que São Bento também respondeu. Depois de passar 3 anos dentro daquela caverna, tenho certeza que São Bento respondeu a esta pergunta, dizendo o mesmo que Isaías disse: aqui estou, envia-me. E da mesma forma como São Bento, da mesma forma como Isaías, escutando essa passagem, eu também declarei para Deus tudo isso. Senhor, aqui estou, envia-me. E graças a esse meu sim, tenho a honra e a alegria de poder dizer que esse projeto foi iniciado. Deus começou a operar, Deus começou a construir esse projeto e de tijolo em tijolo Ele vai fazendo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui a comunidade de Chuva de Rosas é tocada também nessa passagem, mas não apenas isso. Para dizer também, meus irmãos e irmãs, que da mesma forma como Isaías respondeu sim, que da mesma forma como São Bento respondeu sim, nós também temos a responsabilidade, precisamos responder ao chamado que Deus nos faz, e Ele nos chama a dizer: filho, filha, quem eu enviarei? Filho, filha, eu preciso de alguém. Eu preciso de você. E eu disse sim, assim como você também deve dizer sim para Deus. Ele precisa de nós, não porque Ele necessita da nossa ajuda para fazer alguma coisa, não, Ele é Deus, mas porque Ele quer precisar de nós para que nós possamos alcançar outros de seus filhos e filhas que estão desgarrados por aí, como nós meditamos nesses últimos dias nas passagens do Evangelho. E as ovelhas desgarradas de Israel. Deus está precisando de nós, Deus quer precisar de nós, quer nos usar. E Ele usou São Bento, e São Bento assim, retirando-se para aquela região montanhosa, tempos depois, a sua fama de santidade começou a atrair muitos discípulos, começou a atrair outros homens que também queriam viver algo mais isolado, mais eremítico, e então ele começa a escrever. Ele começa a escrever. Ele começa a organizar a vida monástica em comunidade. Ele começa a organizar regras de vida. Ele começa a organizar prescrições sobre como você deve viver. Ele começa a escrever. São Bento escreve. E assim ele organiza as primeiras regras de vida em comunidade monástica. Ou seja, ele escreve pela primeira vez de forma organizada uma vida de regras para mosteiros. Para o monastério, os mosteiros. E assim ele fundou 12 mosteiros.
Imagina, meus irmãos e irmãs, você dizer sim, e aí Deus te tirar da sua zona de conforto e te levar para diversos lugares e você fundar diversos mosteiros, fundar diversas casas de comunidade, fundar diversas capelas para Deus, fundar diversos lugares de oração para que Deus possa alcançar os corações. Deus quer de nós essa disposição. Deus quer de nós essa disposição, e no nosso sim, Ele se revela em glória e majestade para outras almas, da mesma forma como Ele se revelou em glória e majestade para os serafins, se revelou em glória e majestade para Isaías, se revelou em glória e majestade para São Bento, se revelou e se revela em glória e majestade para cada um de nós, todas as vezes que o contemplamos na Santa Eucaristia. Então me diz, meu irmão, minha irmã, qual é a tua resposta para Ele? Quanto tempo mais você vai demorar para responder? Quanto tempo mais você vai ficar enrolando? São Bento, no momento em que ele viu a situação da cidade eterna, da cidade de Roma, ele imediatamente não aceitou aquela situação, aquele cotidiano, não aceitou aquele ambiente de pecado e imediatamente se voltou para Deus numa vida eremítica, entregando-se inteiramente para Ele. Entregando-se inteiramente para Deus. E nós continuamos dando desculpa, nós continuamos demorando para responder, nós continuamos pensando demais antes de fazer aquilo que Deus nos pede, nós continuamos pensando demais antes de resolver se vamos ou não segui-lo, e aí nós vamos deixando para depois, vamos empurrando com a barriga, vamos enrolando Deus, mas Deus tem muita paciência, porque Deus é eterno. Deus é o Senhor do tempo. Nós não temos tanto tempo assim, meus irmãos e irmãs, aqui nesta terra. Até quando você vai continuar demorando para responder sim? Até quando você vai continuar demorando para dizer sim, Senhor, eu vou, eu irei, envia-me, eis-me aqui, envia-me. Quando Deus enviou São Bento, ele, depois de fundar esses mosteiros, depois de escrever a regra de vida, ele mudou-se para o Monte Cassino, onde fundou a abadia principal da ordem beneditina que nós temos hoje, e ali ele escreveu o que nós conhecemos como a regra de São Bento, um guia espiritual centrado no equilíbrio entre a oração, o trabalho e a leitura. E na máxima da vida espiritual de São Bento, junto com os outros beneditinos, nós temos então essa espiritualidade. Ora et labora. Ore, trabalhe. Ore e trabalhe e mantenha essa vida, mantenha essa busca, mantenha Deus sendo buscado na tua vida de oração contemplativa, na tua vida de oração profunda, na tua vida de oração constante, e mantenha-se também honrando a Deus no teu trabalho, no teu serviço, nos teus esforços, na tua constância em buscar mais e mais, na tua constância em se doar mais e mais, para que também tu possas ser esse servo, para que tu também possas se revelar dia após dia para Deus como este que está disposto, como este que verdadeiramente se entrega para Ele. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs, isso é muito necessário, meus irmãos e irmãs, que possamos então fazer como São Bento fez, para que assim nós possamos responder a este chamado de Deus para nós, e assim possamos de fato compreender que existe um tempo muito curto para nós nessa terra. Existe um tempo muito curto para nós nessa terra. Nós não podemos nos preocupar com aquilo que mata o corpo, nós precisamos nos preocupar com aquilo que vai destruir nossas almas, é o pecado. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que tira nossa concentração e nos faz desviar a atenção de Deus, é o pecado. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que pode acabar verdadeiramente nos jogando no fogo do inferno, o pecado. Que é justamente o que Jesus está dizendo aqui nos versículos 26, 27 e 28 do capítulo 10 de São Mateus. Ei, o que vos digo na escuridão, vocês precisam dizer à luz do dia. O que vos digo na escuridão, vocês precisam anunciar para outros irmãos e irmãs. O que eu vos digo é necessário que vocês também possam anunciar, para que as pessoas entendam, para que as outras almas entendam tudo aquilo que eu prescrevi, tudo aquilo que eu estou ensinando. Mas não tenham medo de anunciar. Não tenham medo de falar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou.
Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, porque o corpo é passageiro, nós somos pó e ao pó retornaremos. Tenham medo daquilo que vai matar a alma de vocês, se vocês não falarem de Deus, se vocês não rezarem, se vocês não buscarem o Senhor, se vocês não comungarem, se vocês não viverem os sacramentos, se vocês não purificarem a alma constantemente, se vocês não se confessarem, se vocês não desejarem mais e mais de Deus, se vocês não anunciarem, se vocês não falarem da palavra de Deus. Independente se estão perseguindo vocês, se estão atacando vocês, se estão injuriando vocês, se estão xingando vocês, se estão fazendo qualquer coisa, não importa. O que importa é que você está se esforçando para anunciar o nome do Senhor. Você está se esforçando para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que importa, porque no fim das contas, o corpo vai morrer. Mas a alma não pode ser destruída. Você não pode deixar que a sua alma seja destruída. Enquanto nós permanecermos omissos, enquanto nós permanecermos nos omitindo em silêncio, sem falar de Jesus, enquanto nós permanecermos sem declarar que Jesus é o Senhor, Ele também vai nos negar. Ele mesmo falou isso no Evangelho. Todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu também vou me declarar a favor dele diante de meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E foi por isso, meus irmãos e irmãs, que São Bento escolheu Jesus e escolheu se esconder numa caverna. Eu não vou aceitar a vida dessa cidade. Não vou aceitar essa vida pecaminosa e desregrada dessa cidade. Eu não vou rejeitar o meu Deus. Eu escolho o meu Senhor. Eu escolho a cruz de Cristo. Eu escolho a cruz de Cristo. E assim nós temos então o legado de São Bento para nós. Um legado que alcançou também a sua irmã Santa Escolástica. Um legado que alcança cada um de nós até hoje. Seja pela inspiração que São Bento traz para as nossas vidas, seja a inspiração que São Bento, que os beneditinos trazem para outras ordens religiosas, seja a inspiração que essa busca da vida de oração, de trabalho, de leitura espiritual traz para cada um de nós no nosso cotidiano. Tudo isso é uma reunião que nos leva para mais perto de Deus. E nós precisamos dizer sim. Nós precisamos dizer sim. Que nós possamos declarar: Senhor, meu Deus, eu digo sim para o teu chamado. Assim como Isaías, assim como São Bento, eu digo sim para o teu chamado. Eis-me aqui, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão de São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.